galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Então vamos parar de enrolação e vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai estudar vozes verbais, assunto demasiadamente cobrado nas provas de concurso público de esfera geral. Na verdade, isso aqui cai até no concurso militar, cai também nos pré-técnicos aí da vida e cai também até nos vestibulares. Então, já que você vai cair para dentro aí de uma prova de concurso público, tem de dominar um assunto que todo tipo de prova cobra. Detalhe, não é muito difícil, é tranquilo. Só que é o seguinte, a gente tem de entender o conceito com toda a calma e tranquilidade. Quando a gente fala em vozes verbais, eu tenho de entender que quem manda é o verbo. Essa é a pegada. Quem manda é o verbo. Agora, a gente na escola aprende através de uma estrutura superficial que está inclusive dentro da gramática. Então, teoricamente, a gente aprende o quê? Que são 3 vozes verbais: voz ativa, passiva e reflexiva. Aí, naquela concepção que a gente aprende na escola, que soluciona basicamente mais de 90% das questões que você vem a fazer, então é por isso que você pensa apenas naquela pegada, você aprende que a voz ativa, teoricamente, é aquela na qual o sujeito pratica a ação, aprende que na voz passiva é aquela na qual o sujeito, teoricamente, sofre a ação, e que na voz reflexiva é aquela na qual o sujeito pratica e sofre a ação em si mesmo. Isso vai solucionar vários casos, só que a gente vai entender agora mais a fundo, ok? Então vem aqui comigo, ó. Então eu tenho a voz ativa, a passiva e a reflexiva. Vou colocar aqui 3 frases, ó. Arthur comeu o bolo. O bolo foi comido por Arthur e Arthur feriu-se com a faca. Então vamos lá. Então, voz ativa, aquela na qual o sujeito pratica, voz passiva, aquela na qual o sujeito sofre, e voz reflexiva, aquela na qual o sujeito pratica e sofre. Dica que eu vou te dar. Para concurso público, o creme de la creme é a passagem da ativa para passiva e vice-versa. Então, a reflexiva ela acaba sendo um galho fraco. Não significa que não caia, mas ela cai menos, até mesmo porque, para nossa compreensão, é muito mais fácil. Quer ver? Vamos analisar. Então, acompanha aqui comigo, ó. Arthur feriu-se com a faca. Quem foi que praticou a ação de ferir? O Arthur. E quem sofreu a ação de ser ferido? O próprio Arthur. Então é por isso que eu chamo de voz reflexiva. Por quê? Porque o Arthur pratica uma ação e ele sofre o reflexo de sua ação. Então este pronome ser aqui eu vou chamar de pronome reflexivo ou de partícula reflexiva. Por quê? Porque indica a reflexividade do processo. Afinal de contas, é como se eu dissesse que o Arthur feriu a si mesmo, que o Arthur feriu a si próprio. Aí você vai dizer assim para mim: ah, Sidney, mas na época da escola eu aprendi com a minha professora que existe uma tal de voz recíproca. É pertinente isso, Sidney? Vamos lá. E aí, o que você tem a me dizer? É pertinente sim. Só que é o seguinte, para a gramática tradicional, a gente tem 3 vozes, a ativa, a passiva e a reflexiva. A recíproca, na verdade, é uma extensão da reflexiva. Funciona assim, ó. Eu coloco Arthur e Joana se beijaram. E aí você vai reparar que o Arthur pratica uma ação, só que ele também sofre a ação. Assim como a Joana também pratica e também o quê? Sofre. Só que agora é o seguinte, eu não tenho apenas um elemento. Então não é um elemento praticando uma ação e sofrendo o reflexo de sua própria
própria ação. Eu tenho, na verdade, dois elementos. É um processo simultâneo e por isso eu penso na questão da reciprocidade. Porque para existir reciprocidade, tem de existir dois elementos, tranquilo? Então aqui, ó, eu já aprendi o que é a partícula reflexiva e acabei de aprender o que é a tal da partícula recíproca. Qual é a principal diferença entre a reflexiva e a recíproca? Apenas o número de agentes. Na reflexiva, eu só tenho um, que sofre o reflexo de sua ação. E na recíproca, obrigatoriamente, eu tenho dois elementos. E por isso eu tenho reciprocidade. Ok? Tranquilo? Então vamos lá. Agora, eu vou apagar essa parte aqui de baixo, que você já anotou espertamente, sabiamente. E a gente vai cair para dentro das outras duas sentenças que a gente tem aqui agora, ó. A gente vai aprender a passar da ativa para a passiva. E aí eu pergunto a você que está em casa, o que eu preciso fazer para transformar um cara que é ativo em passivo? Aí você deve estar pensando sacanagem, mas é mais ou menos isso mesmo. Eu vou dar uma cruzada nele, ó. É isso aqui que eu vou fazer, ó. Só que é o seguinte, vamos analisar etapa por etapa. Quando eu digo Arthur comeu o bolo, quem praticou a ação de comer? Arthur. E quem sofreu a ação de ser comido? O bolo. Então eu tenho um verbo, que é o verbo comer, um sujeito, que é Arthur, e um objeto, que é o bolo. Detalhe, eu aqui tenho um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto é aquele que pede o complemento sem a preposição. Ou seja, aquele que pede um objeto direto. E aí a gente entende que para cada ação que a gente pratica, sempre haverá alguém que vai sofrer ou ser alvo da ação. Quem sofre é alvo da ação funciona como objeto. Mas aí pensa comigo, quem é que sofre? É o objeto direto. Então, a gente sempre, para fazer questão de vozes verbais, vai pensar num verbo que seja transitivo direto. Por quê? Porque só dá para passar da ativa para a passiva quando eu tenho um verbo transitivo direto, ou então, quando eu tenho um verbo transitivo direto e indireto, e isso por causa do direto. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Por quê? Porque o cara que está sofrendo a ação na ativa é o que vai passar a sofrer na ação na passiva e vai ser chamado de sujeito. Eu não tenho como fazer isso com um objeto indireto, por exemplo. Por quê? Porque eu não posso ter um núcleo de sujeito preposicionado, já que o objeto indireto tem preposição, como é que ele vai vir para a voz passiva com aquela preposição sendo um sujeito? É impossível, tranquilo? Então vamos lá, eu tenho aqui Arthur, que é o sujeito, o verbo, que é transitivo direto, e o bolo, que é um objeto direto. Então vamos lá, vamos analisar etapa por etapa. O Arthur, ele pratica a ação na ativa, ele vai continuar praticando a ação na passiva, só que a gente agora vai mudar a função sintática, porque na ativa quem pratica é o sujeito, e na passiva quem pratica é o agente da passiva. Agora, e o bolo ali? Ele está sofrendo a ação na ativa. Quando passar para a passiva, ele vai continuar sofrendo a ação. Eu só vou mudar o quê? Eu vou mudar a função sintática, porque na ativa quem sofre é o objeto direto. E na passiva quem sofre é o sujeito. Ok? Agora, vou lançar um desafio para você que está em casa. Coloca assim, ó, Arthur levou um choque. Aí eu te pergunto, voz ativa ou voz passiva? Aí muito aluno vai pensar assim, ué, o Arthur sofreu, então a voz é passiva. E aí lembra que eu te disse no início da aula que aquela explicação da gramática, aquela explicação lá na escola era superficial? Atendia a vários aspectos. Você iria solucionar mais de 90% das questões, mas não é a realidade. Porque é o seguinte, quando eu penso em estrutura verbal, quem sempre vai mandar é o verbo. É o verbo. É o verbo que manda nas vozes verbais, na conjugação verbal, na correlação verbal, na regência verbal. Falou de verbo, quem manda é o verbo. E pronto, acabou.
Não é, é o agente, é o cara que sofre, é o cara que pratica. Não é isso, é o verbo que define. E aí acompanha aqui comigo, ó. Tá vendo que verbo eu tenho aqui? Um verbo sozinho, individualizado. E agora eu quero que você entenda o seguinte. Quando isso foi criado na gramática, a nossa sociedade era extremamente machista. Eu não estou de sacanagem não, estou falando sério mesmo. Era extremamente machista. Então essa brincadeira que as pessoas fazem no dia a dia, fulano é ativo, fulano é passivo, é para zoar mesmo, cunho sexual. Então, isso tudo surgiu dentro da gramática. Com certeza o Celso Cunha e o Bechara ficavam zoando um ao outro. Hoje em dia é claro que o Bechara não vai fazer isso, porque ele já tem mais de 87 anos, seria ridículo. Mas quando ele tinha a minha idade, com certeza ele ficava zoando o Celso Cunha com isso. E aí eu quero que vocês entendam de onde surgiu a brincadeira. Primeiro surgiu dentro da língua portuguesa, para depois vir para o nosso mundo cotidiano. Surgiu aqui, ó. Como é que está o verbo? Está sozinho. Ou seja, ele é machista, é um verbo que é macho. E se é macho, não pede ajuda de ninguém. Quer ver? Como é que está o verbo aqui? Ele é macho, não pede ajuda de ninguém. Como é que é o verbo da voz passiva? Ele é uma locução verbal. O que é uma locução verbal? É um verbo principal, mais um verbo auxiliar, onde atrás dele dando suporte. E é daí que veio a sacanagem, a brincadeira. E eu estou falando sério, não estou brincando não. Estou falando muito sério. Pode parecer sacanagem. Cid, a gente está inventando isso. Não, não estou inventando. Então aqui, ó, como o verbo está sozinho, ele é macho. Quando tem a locução verbal, um atrás do outro, é passivo. E aí, só para citar como exemplo, eu falei essa concepção do machista que não pede ajuda de ninguém, eu vou até provar. Por exemplo, você, mulher que está em casa, que namora ou que é casada, pensa só. Alguma vez você já se perdeu com seu marido ou seu namorado no meio da rua? Estou falando sexualmente não, tá? Pelo amor de Deus. Se perdeu mesmo, não estava encontrando um local. Eu tenho certeza absoluta, mas absoluta, que o seu marido, seu namorado, seu noivo, seja quem for, ele não pediu a informação. E aí você, agora eu vou pedir desculpa aos homens, eu vou ensinar a mulherada a dominar o homem na palma da mão. Você estragou tudo, porque você começou a brigar com seu marido, seu namorado, com seu noivo, se bobear, desceu do carro e foi pedir informação. E aí estragou, tiveram uma noite de brigas. O que você deveria ter feito? Você deveria falar assim, amor, eu confio em você. E aí na hora que ele achasse o local, você deveria falar assim, amor, realmente você é o meu herói. Eu não estou de sacanagem, é porque a gente, o homem, ele é criado para ser macho alfa. A sociedade é machista, não adianta. Ele foi criado para ser macho alfa. Então ele quer mostrar para você que ele é um macho alfa. Se você estragar isso, vai acabar tendo uma briga. E eu quero que você entenda que ele só tem esse posicionamento quando ele está com você. Porque se ele estivesse sozinho, ele já teria procurado, por exemplo, uma banca de jornal. Lá em casa, por exemplo, você está uma situação. Eu não dirijo muito bem, eu admito, sou ruim de roda. Quem dirige lá em casa é minha mulher, minha esposa. Aí uma vez, já tem um tempasso, ela foi fazer uma prova lá na UF. E aí eu fui com ela, né? Aí eu falei assim, aí quando nós chegamos, não tinha mais local para estacionar dentro da faculdade. Eu falei, amor, vai lá fazer sua prova e eu vou estacionar aqui para você em algum local. Ela, pô, tem certeza? Porque eu sou ruim de roda mesmo. Eu falei, tem, amor, vai lá, tranquilo. Aí nisso, eu já com mania, né, virei o volante junto com a seta e nisso passou um carro já me xingando. Eu falei, pô, já fiquei tenso. Aí eu fui com o carro em segunda, com a cara colada no volante, pedindo terceira, e eu com medo de acelerar, né, para não bater. E aí eu fui, achei uma vaga perto do campo do Graguatá, que tem lá em Niterói, entre dois carros importados. Caraca, eu olhei e falei assim, ai meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Se eu tivesse com a minha mulher, sou macho alfa, eu teria estacionado ali, teria colocado o carro ali, mas nem se batesse eu pagava depois. Mas como eu estava sozinho, o que eu fiz? Desci do carro, era perto do campinho de futebol, fui lá, cheguei para a rapaziada e falei, aí, com todo respeito na humildade, galera, alguém sabe estacionar? Aí o camarada, pô, eu sei. Eu falei, pô, quebra essa pro amigo, que aí eu pago uma cerveja pra rapaziada. Aí o cara foi lá, parecia o Ayrton Senna. Pegou o carro todo torto que tava, ele nem ajeitou. Do jeito que tava, ele foi lá e colocou, né? Colocou na vaga. Eu falei, caramba! Aí fiquei ali tomando, né? Na época, uma cervejinha. Hoje em dia nem bebo mais, mas fiquei tomando uma cervejinha com a rapaziada. Acabou o futebol, a galera foi embora. Quando a minha mulher chegou, ela olhou, ela falou, caramba, amor, você colocou o carro aí? Eu falei, sou foda. Mas a sorte foi que ela não pediu para tirar o carro, porque se ela tivesse pedido, né, aí eu ia ter que admitir tudo. Mas eu quero que vocês entendam isso.
O homem, ele só tem essa postura quando ele está com vocês, porque ele quer mostrar que ele é o provedor. Então não estraga isso não, deixa só o homem pensar que manda. A gente sabe que quem manda são vocês. Agora, vem aqui comigo, ó. Para continuar. Vou fazer o cruzamento. Então, primeira coisa, primeira etapa, tem que ser um verbo transitivo direto para poder fazer a passagem. Tem que fazer o cruzamento. Tem que transformar um verbo numa locução verbal e não para por aí. Tenho que manter o mesmo tempo e o mesmo modo verbal. Por isso que é importante assistir a aula de tempos e modos verbais antes da aula de vozes verbais. Como assim, Sidney? Vamos lá. Quando eu digo Arthur comeu o bolo, é passado, presente ou futuro. É um passado. E aí pensa comigo, é um passado completamente realizado? É. Então, um pretérito perfeito, porque é um passado que já acabou. Então, aqui, ó, eu tenho um pretérito perfeito do indicativo. Na hora que eu passo para a voz passiva, eu também tenho que ter a estrutura no pretérito perfeito do indicativo. E como é que eu vou saber, Sidney? Vamos lá. Você vai saber através do verbo auxiliar. Quando você diz foi, é ou não é passado? É. E é ou não é um passado completamente realizado? Sim. Então, aqui você também tem no pretérito perfeito do indicativo. Sabe para quê? Para na hora que eu colocar ali, ó, Arthur comeu o bolo, aqui eu não colocar, por exemplo, o bolo é comido por Arthur. Ou então, vamos supor que ali em cima eu tivesse colocado no futuro. Arthur comerá o bolo. Como é que ficaria aqui? O bolo será comido por Arthur. Então é assim, galera. Verbo da ativa individual, machista, né? Não pede ajuda de ninguém. Verbo da voz passiva, locução verbal, em que eu terei um verbo principal no particípio e um verbo auxiliar que será um verbo ser, que vai seguir o mesmo tempo e o mesmo modo do verbo que está lá na voz ativa, ok? E agora, ó, para finalizar, tá vendo aqui o Arthur na voz ativa e o Arthur da voz passiva? Tem uma diferença básica entre eles. Na voz ativa, o sujeito, o núcleo do sujeito jamais terá preposição. E na voz passiva, ele sempre terá preposição. Quais são as preposições? São apenas duas. Ou é a preposição por, ou é a preposição de. Jamais poderá ser outra. Ah, Sidney, eu vi uma questão que o cara estava dizendo que era a preposição a e também era agente da passiva. Não, meu parceiro. É pegadinha, pode fugir. Para ser agente da passiva, só as preposições por ou a preposição de. Por exemplo, a terra era povoada de selvagens. Dá ou não dá para eu pegar esse de e colocar um por? A terra era povoada por selvagens. Claro que dá. Só assim que vai ser agente da passiva. Então, agente da passiva é sempre preposicionado, preposição por ou preposição de. Só que agora, ó, mais uma. Eu aqui coloquei apenas o por, porque aqui eu coloquei apenas Arthur. Eu coloquei o substantivo sem um determinante, sem um artigo ali, por exemplo, sem um pronome, sem nada. Agora, se eu tivesse colocado um artigo aqui, ó, o Arthur comeu o bolo, eu não poderia deixar o bolo foi comido por Arthur, porque a preposição por mais o artigo o acarreta na contração pelo. Então, pelo é a contração da preposição por mais o artigo o. E aí ficaria, o bolo foi comido pelo Arthur. Ok? Tranquilo? Show de bola? Então vamos lá. Agora, eu vou mostrar a vocês com o verbo transitivo direto e indireto como é que funciona. Então vamos lá. Arthur deu flores para Joana. Vamos lá. Eu tenho aqui o verbo, que é o verbo dar, em questão. E nesse contexto, você já deve ter percebido que ele é um verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Porque quem dá alguma coisa a alguém ou dá alguma coisa
para alguém. Então aqui, ó, quem foi que deu? O Arthur é o nosso sujeito. O que ele deu? Flores é o nosso complemento sem preposição, portanto é nosso objeto direto. E para quem ele deu? Ele deu para a Joana, que é o objeto indireto, que tem a preposição. Na hora de passar desta voz passiva para uma voz, desta voz ativa para uma voz passiva, eu vou fazer o mesmo esquema. Eu vou cruzar sujeito e objeto direto. E vou alterar a estrutura do verbo para que vire uma locução verbal. Então aqui, ó, eu vou colocar flores. Agora, é um verbo? Vou colocar aqui uma locução, ó. Foram dadas. Já que é um pretérito perfeito, né? Deu, já passou, aqui também tem que estar no pretérito perfeito. Foram dadas. Agora eu coloco aqui, por Arthur para Joana. Ou seja, eu não mexi em quem? No objeto direto. Perdão, no objeto indireto. Eu não mexi. Eu mexi nas outras estruturas. Aqui, ó, flores, sujeito. Por Arthur, agente da passiva. A estrutura verbal tem a estrutura de verbo transitivo direto e indireto. E o para Joana? O para Joana continua sendo objeto indireto. É por isso que eu digo, é verbo transitivo direto, ou então verbo transitivo direto e indireto, e por causa do direto, ok? Então é sempre assim que vai funcionar. Sidney, é impossível que tenha um verbo transitivo indireto que possa ir para a voz passiva? Vamos lá. A gramática, ela permite uma única estrutura. Uma única estrutura. Só que é o seguinte, nem tem por que a gente entrar na seara, porque isso não cai em prova. É com o verbo obedecer. O verbo obedecer, assim como o verbo desobedecer, eles são verbos transitivos indiretos que exigem a preposição a. Então, dá para passar da voz ativa para passiva, segundo a gramática, mas é óbvio, tirando a preposição que tem na voz ativa. E aí a gente joga aquele objeto indireto para a forma de sujeito na passiva, obviamente sem a preposição. E por que isso acontece? Por um fato muito antigo, porque lá na época do latim, aquele verbo, o obedecer e o desobedecer, que hoje tem uma estrutura transitiva indireta, era uma estrutura transitiva direta, mas isso não cai em prova, então não tem por que a gente perder tempo. Então, basicamente, pensou em passagem da ativa para passiva, eu penso em verbo transitivo direto. Agora, para continuar ainda facilitando mais a sua vida, a gente, ao pensar em voz passiva, que é uma estrutura que cai muito na prova também, a gente tem de entender que na voz passiva eu tenho uma divisão. Eu tenho a voz passiva sintética e eu tenho a voz passiva analítica. O que é a voz passiva sintética? Ela é menor, ou seja, é uma estrutura em que eu tenho o verbo mais o pronome ser apenas. E o que é a voz passiva analítica? É uma voz maior, composta de uma locução verbal, como eu apresentei aqui para vocês. Um verbo auxiliar, que será o verbo ser, e um verbo principal, que será o verbo no particípio. Então, é muito comum as questões de provas cobrarem as estruturas na voz passiva sintética, passando para a voz passiva analítica e perguntando se aquilo é viável, se pode gramaticalmente, se vai manter o mesmo sentido. Claro que pode, porque continua sendo o quê? Uma voz passiva. Sem contar que essa estrutura das vozes verbais, isso influencia em vários aspectos. Não influencia apenas na classificação do ser, não influencia apenas na classificação das vozes verbais, influencia principalmente na questão da concordância verbal. Então, são ambientes linguísticos que se entrelaçam. Quer ver? Eu boto aqui, ó, verbo mais pronome ser. É muito importante a gente não esquecer isso. Sidney, eu acho que eu vi isso contigo em outro momento. Então, veja de novo. Porque é o seguinte, quando eu tenho o verbo mais o pronome ser, quem manda na estrutura é sempre o verbo. Então, olha só. Se eu tenho um verbo transitivo direto, ou um verbo transitivo direto e indireto, mais o pronome ser, sabe o que vai acontecer aqui? Eu terei a chamada PA,
que é a partícula apassivadora. É para mostrar que a voz é passiva. Entenda. E se eu tenho uma partícula apassivadora, ela serve para mostrar a passividade do sujeito. Então, eu terei um sujeito paciente. Até aí, tudo bem? Terei um sujeito paciente. Agora, se for verbo transitivo indireto, verbo intransitivo, verbo de ligação, ou até mesmo um verbo transitivo direto, mais um objeto direto preposicionado, mais o pronome ser, sabe o que a gente vai ter aqui agora? Uma partícula de indeterminação do sujeito. Então, olha só que bacana. A gente viu lá no outro momento a partícula reflexiva e a partícula recíproca. Agora a gente está vendo uma partícula passivadora e uma partícula de indeterminação do sujeito. Detalhe, dependendo do autor que aquele avaliador goste de seguir, pode ser que chame de partícula de indeterminação do sujeito, pode ser que chame de pronome de indeterminação do sujeito, pode ser que chame de índice de indeterminação do sujeito, ou pode ser que chame de símbolo de indeterminação do sujeito. É uma mera questão de nomenclatura, é só para mostrar que o sujeito é indeterminado. Então, aqui, ó, eu tenho um sujeito indeterminado. Até aí, tudo bem? Agora, olha a importância do quadrinho. A gente normalmente estuda as funções do ser em provas, basicamente, o que cai? PA e PIS. E é assim que vai cair PA e PIS. Em relação à concordância da parada, vamos lá. Se aqui eu tenho um sujeito, este sujeito concorda com o verbo, não é? Na verdade, é o verbo que concorda com o sujeito. Então, se o sujeito está no singular, o verbo fica no singular. Se o sujeito está no plural, o verbo fica no plural. Agora, e se o sujeito é indeterminado? O verbo vai concordar com quem? Não tem por que concordar. Então, é por isso que aqui o verbo fica na terceira pessoa do singular. Vamos fazer alguns testes para que você possa dominar isso. Inclusive, vou criar aqui algumas pegadinhas em cima dessa nova fórmula aqui. Ah, sim, já conheço, coisa e tal. Porque é o seguinte, eu tenho que apresentar tudo para que você possa escolher aquela que melhor se adequa a você. Ok? Tem gente que sempre mexeu da outra forma e sempre deu certo. Mas se nunca deu certo, chegou um momento agora. Ó. Então vem aqui comigo, vamos brincar um pouco. Eu boto assim, ó. Necessita-se de professores e aluga-se apartamento. Então, se liga só. Essas estruturas confundem muito a cabeça do candidato, porque ele sempre vai pensar que o sujeito é indeterminado e sempre vai pensar que o verbo vai ficar no singular. É isso que vai acontecer. Ele jamais vai pensar numa voz passiva num primeiro momento. É claro que quando você já é um concurseiro antenado, você já não dá brecha para o azar. Mas se você ainda está no início da jornada, é muito comum acontecer assim, ó. E necessita-se de professores, que alguém necessita eu sei, mas eu não sei quem, então o sujeito é indeterminado. Só que aí o cara vem aqui e pensa assim, e aluga-se apartamento, que alguém aluga eu sei, mas quem é que está alugando? Eu não sei, então sujeito indeterminado. Só que não é assim que funciona. Pensa no verbo sempre. Na gramática, eles não pedem para a gente atentar à classificação desse verbo. Eles pedem, na verdade, para a gente pegar a frase que tem o pronome ser e transformar numa voz passiva analítica. Mas como assim, Sidney? É possível sempre? Não. É possível apenas quando for uma voz passiva sintética. Aí eu vou conseguir. Porque se não for uma voz passiva sintética, eu não vou conseguir. Então, neste primeiro exemplo, eu não consigo. Ó. Necessita-se de professores. Dá para dizer de professores são necessitados? Claro que não, por dois motivos. Primeiro que vai alterar completamente o sentido. Quando eu digo necessita-se de professores, eu sei que tem alguém necessitando de um professor para trabalhar, para fazer alguma coisa. Agora, quando eu digo de professores são necessitados, parece que tem uma porrada de professor passando fome. Talvez seja até uma realidade, né? Mas se Deus quiser, um dia vai mudar, né? Agora, eu jamais, e é o segundo motivo,
poderei ter um núcleo de sujeito preposicionado. Então já vai a dica. Se tem depois do pronome ser algum tipo de preposição, já sei que ali não é voz passiva, porque eu já sei que aquele termo ali não pode funcionar como núcleo do sujeito. Agora aqui, dá ou não dá para eu dizer que o apartamento é alugado? Dá. Então eu sei que aqui é voz passiva. Só que é o seguinte, e se a frase for muito grande? E se tiver uma inversão? Será que vai funcionar? Então, é melhor você se apegar a isso daqui, que é a estrutura do verbo. Então, na primeira estrutura, necessita-se de professores. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Então, eu tenho um verbo transitivo indireto, mais um pronome ser. Ou seja, eu tenho uma partícula de indeterminação do sujeito. Se o sujeito é indeterminado, quem aparece depois, obviamente, não é o sujeito. Então, ali tem que ter algum tipo de classificação. Se o verbo é transitivo indireto, a classificação será de objeto indireto. Agora aqui, aluga-se apartamento. Quem aluga, aluga alguma coisa. Pediu um complemento sem preposição. Então, tem um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto mais o pronome ser, eu tenho a partícula a passivadora. E é o seguinte, se tem partícula passivadora, obrigatoriamente tem o quê? Sujeito, que concorda com o verbo. Tanto é que se eu colocasse assim, aluga-se apartamentos, seria uma estrutura gramatical, seria uma estrutura errada, porque se ali é o sujeito e está no plural, o verbo tem de concordar com aquele sujeito e teria de ficar alugam-se apartamentos, ok? Então, meus companheiros, eu vou dar uma paradinha aqui no nosso primeiro bloco, daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco para ver mais um pouquinho dessa estrutura que eu acabei de apresentar e depois para a gente cair diretamente para dentro das questões de concursos públicos de variadas formas, ok? Então, até daqui a pouco. Clique like.